As três vontade divina: boa, aceitável, perfeita. Livro, Tars. A Bíblia diz que existe uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus. Livro, o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós. Os pensamentos de Deus não são os mesmos que os nossos. Uma das maiores lições que o cristão, nascido de novo, precisa aprender é que Deus tem sua própria maneira de fazer cumprir a sua vontade, em nossas vidas. Esse é um lado da verdade que às vezes não gostamos de ouvir. Falar a respeito de verdades bíblicas é como escalar uma montanha. Você escala um lado da montanha e tem uma vista. Se você for escalar o outro lado da montanha, você terá outra vista diferente da primeira. Ponto. Livro, Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Quando nossa mente é renovada pela palavra de Deus, então pensamos em linha com aquilo que a palavra diz. Somos capazes de saber provar tanto a vontade permissiva quanto a vontade perfeita de Deus porque a palavra de dele é a sua vontade. Nós não questionaremos tanto acerca da vontade de Deus quando tivermos a nossa alma salva. Livro, 7 Passos Vitas para receber o Espírito Santo. Muitas vezes, quando as orações das pessoas se baseiam nos seus próprios pensamentos e desejos, recebem coisas que não são realmente segundo a vontade de Deus, e que não são o melhor para elas. Você não acredita nisso? Então, você não acredita na Bíblia. Se o povo de Deus deseja as coisas de determinada maneira, ainda que isto não seja o melhor para elas, nem de conformidade com a vontade de Deus, Ele permitirá. Posso comprovar isso para você. Deus não queria que Israel tivesse um rei. Ele disse isso aos israelitas, mas eles exigiam um rei, e ele permitiu que eles o tivessem. Não era sua vontade suprema para eles, não era o melhor que ele tinha para eles. Certa vez, orei no Espírito durante cerca de 2 horas e meia, com um punho colocado em cima do outro. Parecia haver uma força que queria puxar minhas mãos para certo lado. Eu fazia esforço tremendo para endireitar os meus punhos, mas invariavelmente voltavam a ser puxados de novo para o lado. Assim aconteceu 3 vezes. Então, o Espírito de Deus me disse: as pessoas, ao orarem de modo errado, puxam as coisas fora do enfoque. Porque não sabemos o que havemos de pedir com convém, orando da sua própria maneira, usando seus próprios pensamentos, e de dentro da sua própria mente, puxam as coisas fora do enfoque. Assim o plano de Deus muitas vezes fica fora do enfoque e sua perfeita vontade não pode ser operada em favor de tais pessoas. Livro, A Arte da Intercessão. Depois dessa conversa com Davi, Natã voltou para sua casa. E o Senhor permitiu que o nenê de Batseba ficasse mortalmente doente. Segundo Samuel 12:14. Mesmo na família real, uma criança pequena ficou doente, e o profeta predisse que a criança morreria. Como o profeta sabia disso? Pelo Espírito de Deus. A morte da criança não era segundo a perfeita vontade de Deus, mas a aliança foi rompida pelo pecado. O Espírito de Deus já dissera o que aconteceria em tais circunstâncias. Livro, A Arte da Intercessão. Eu disse: Senhor, por que não posso orar pela cura desse homem? Ele não tem idade para morrer. Tu nos prometeste um mínimo de 70 ou 80 anos. No Salmo 91, ele disse mesmo: saciá-lo-ei com longevidade. Se não estamos satisfeitos no fim de 70 ou 80 anos, poderemos continuar até ficarmos satisfeitos. O Senhor me disse, porém, sim, mas ele nasceu de novo há 36 anos. Estou esperando para ele abandonar o pecado já há 36 anos, pense na paciência de Deus. Ele nunca viveu direito durante uma quinzena inteira nesses 36 anos. Por isso, eu o julguei e o entreguei a Satanás para a destruição da carne, a fim de que seu espírito fosse salvo no dia do Senhor Jesus. É bíblico, leia 1 Coríntios 5, e a parte final de 1:11. Então o Espírito me disse: você não tem licença de orar pela cura dele, mas pode fazer o seguinte: diga-lhe que você vai impor as mãos sobre ele, para ele receber a plenitude do Espírito Santo, e que seus últimos dias serão melhores do que os primeiros.
Contei a ele o que o Senhor dissera quando coloquei as mãos na sua testa, ele começou imediatamente a falar em línguas. Saí de lá e fui seguindo meu itinerário. Quando voltei, mais de um mês depois, ele estava morto e sepultado. Mas me disseram que ele ficou sentado na cama e cantou e falou em línguas durante 3 dias e 3 noites. Então, teve uma gloriosa volta ao lar. Não era essa a perfeita vontade de Deus para ele. Mas certamente foi bem melhor do que ir para o inferno. Livro, Creio em Visões. Então, ele falou comigo sobre a última igreja que eu tinha pastoreado, dizendo que até aquela época, fevereiro de 1949, eu tinha entrado na primeira fase do meu ministério. Ele disse que muitos ministros que ele chamou vivem e morrem sem mesmo entrar na primeira fase daquilo que ele tem para eles. Explicou ainda que muitos ministros morrem prematuramente porque vivem apenas na sua vontade permissiva. Por 15 anos eu tinha estado apenas em sua vontade permissiva. Tinha sido pastor por 12 anos e evangelista por 3 anos. Durante aqueles anos, Deus permitiu-me agir assim, mas não era sua vontade perfeita para minha vida. Ele disse que eu não estava esperando por ele, ele é que estava esperando por mim, até que eu o obedecesse. Livro, Creio em Visões. Ele recordou a Escritura, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. RM 12.2. Certa vez, li a seguinte tradução para este versículo: para que experimenteis qual seja a boa, permissiva e perfeita vontade de Deus. O Senhor explicou-me que Ele permite às pessoas fazerem coisas que não são expressamente a sua vontade. Ele disse: não era minha vontade para Israel ter um rei, e eu disse isso a eles. Mas eles queriam ser como as outras nações. Eles continuamente clamavam por um rei e o Senhor lhes permitiu que tivessem um rei. Algum tempo atrás, você pregou em uma convenção para pastores e declarou que seu ministério era o ministério de mestre e profeta. Você entrou em um problema, pois inverteu a ordem, colocando seu ministério de ensino em primeiro lugar e o de profeta em segundo. Quando o fez, saiu da minha vontade perfeita e entrou em minha vontade permissiva, abrindo assim a porta para o diabo o atacar. Você pode perguntar por que não o preveni, se eu sabia que iria cair e machucar seu braço. Claro que eu poderia, mas não quis fazê-lo. Ao invés de ficar aborrecido comigo por não preveni-lo, você deveria ficar grato por eu ter deixado isso acontecer. Se eu não permitisse a Satanás fazê-lo, para chamar sua atenção, você não viveria além da idade de 55 anos, pois teria continuado em minha vontade permissiva, ao invés da vontade perfeita. Livro, Línguas. Se você persiste em orar de forma egoísta, orar de acordo com o seu pensamento, a sua própria vontade, é possível que você acabe pedindo apenas a vontade agradável de Deus, e não a sua perfeita vontade. Por outro lado, já vimos que quando você ora em espírito, você ora a perfeita vontade de Deus. Se o povo de Deus ora e pede para que coisas sejam de certa forma mesmo não sendo o melhor de Deus para elas, nem a sua perfeita vontade normalmente ele irá permiti-las. Livro, Línguas. Eu não sei você, mas eu não fico satisfeito com a vontade permissiva de Deus, ou com a sua segunda melhor eu vou buscar o melhor de Deus. É por isso que eu valorizo tanto o dom de orar em outras línguas. Livro, Compreendendo a Unção. Falei, Senhor, não pode ser assim. Queres dizer que preguei durante 15 anos do meu pastorado, e nunca sequer entrei na primeira parte do ministério que tu tens para mim? Ele respondeu, é exatamente isso. Em seguida, ele disse algo a respeito do qual todos nós devemos pensar. Falou, muitos pastores vivem e morrem e nem sequer penetram na primeira fase do ministério que tenho para eles. Nem sempre, mas em muitos casos essa é a razão por que morrem jovens, ou na meia-idade, sem viver até ao fim o tempo de vida alocado para eles. Se você não estiver dentro do melhor de Deus, não poderá reivindicar o melhor da parte de Deus. Se não estivermos dentro da perfeita vontade de Deus, não poderemos reivindicar sua provisão perfeita. Precisamos saber disso, e achar o nosso lugar certo.
Livro, A Arte da Intercessão. Sabemos que a mais sublime e perfeita vontade de Deus é que todo crente não fique doente, mas viva a totalidade dos seus anos aqui embaixo até que seu corpo se desgaste e ele adormeça em Jesus. Precisamos apresentar a perfeita vontade de Deus, senão, as pessoas não saberão a respeito. Sabemos também, porém, do ponto de vista natural, que por vários motivos não acontece assim com todas as pessoas, nem sequer com todos os filhos de Deus. Se não acontecer assim, não significa que as pessoas não sejam salvas. Não significa que não foram para o céu. Livro, O Ministério do Profeta. A perfeita vontade de Deus é que homens e mulheres aproveitem a cura divina e saúde divina. Mas muitos são como eu era vivendo apenas na dimensão da vontade permissiva de Deus. Por essa razão dificuldades têm sido permitidas para vir no caminho deles. Outros são fracos na fé, a fé deles não é forte o bastante para apropriar-se do que pertence a eles. Alguns nem mesmo sabem o que pertence a eles. Livro, Igreja Triunfante. Satanás e suas hostes não quer que a vontade de Deus seja conhecida sobre a terra, e é por isso que Satanás cega a mente dos homens para que não vejam a verdade do Evangelho. 2 Cor 4 horas e 4 minutos, ponto. Aprenda mais sobre as três vontades de Deus, lendo os livros de Kenneth Reagan. E descubra em qual das vontades você está vivendo. Na boa, na aceitável, ou na perfeita.